De nada adianta você ter 20, 30, 40 mil horas de voo bem sucedidas se na próxima hora você fizer uma tremenda besteira e colocar tudo a perder. E nós pilotos estamos sujeitos a isso, seja por questões mecânicas, seja por questões materiais, seja por uma questão própria nossa também, de um julgamento errado. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. O nosso convidado de hoje é um cara muito especial, ele já esteve aqui no programa, Rodrigo Duarte, comandante advogado, e a gente vai falar sobre profissionalismo na aviação, segurança de voo, que é muito importante para quem está voando e para a gente aprender um pouco mais. Bem-vindo, meu amigo Rodrigo Duarte, é uma honra tê-lo a bordo novamente do programa Porta de Hangar. Grande Beccari, obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma honra estar aqui, né? Você é um grande amigo e que difunde, né, as informações, as boas informações da cultura aeronáutica no Porta de Hangar, e é uma honra para mim estar aqui novamente. Legal. Rodrigo, a gente vai falar de uma coisa muito importante. Tem acontecido muito acidente, alguns por negligência, né? E provado isso aí, né? Gente, eu não estou falando mal de ninguém, não estou querendo julgar ninguém, não estou querendo adivinhar acidente, porque eu não sou um especialista em acidentes aeronáuticos, eu sou fotógrafo que apresenta esse programa aqui tento trazer a maior verdade possível. Tanto é, Rodrigo, que é o seguinte, um norte para mim é o canal do comandante Davi Branco, o Branco Aviação. Não só para você, para mim também. Excelente canal, excelente trabalho que o comandante Davi Branco faz, com estudos embasados em relatórios finais. Ele traduz o relatório final para uma linguagem fácil de ser absorvida por todo mundo, pilotos e não pilotos. E são informações valiosíssimas, né, que está à nossa disposição. E ele fala muito fácil, gente. O comandante Davi Branco voa na Embraer, voa na Força Aérea, é piloto de provas, piloto de ensaio, já foi acidentes aeronáuticos, investigou acidentes, então ele tem muito embasamento para poder dizer que ele, de fato, é um especialista. Concorda, Rodrigo? Gênero, número e grau. Legal. A experiência de voo, na sua opinião, cara, eu tenho 100 mil horas de voo, sou um cara muito experiente. Significa que tem proficiência de voo? Beca, eu li um livro de uma pessoa chamada Richard Collins. Quem foi o Richard Collins? Ele foi editor-chefe da revista Flying por mais de 30 anos. A revista Flying é uma das revistas mais importantes do mundo aeronáutico, principalmente para a aviação geral. Uma revista publicada nos Estados Unidos, que muita gente aqui no Brasil também tem acesso. E o Richard Collins publicou um livro chamado The Next Hour. O que significa? A próxima hora. E ele já começa o livro na lata, dizendo, sem floreio, sem qualquer tipo de subterfúgio, é papo reto. De nada adianta você ter 20, 30, 40 mil horas de voo bem sucedidas se na próxima hora você fizer uma tremenda besteira e colocar tudo a perder. E nós pilotos estamos sujeitos a isso, seja por questões mecânicas, seja por questões materiais, seja por uma questão própria nossa também, de um julgamento errado. Como você bem disse na introdução aqui do programa, nós estamos vindo de anos nefastos, muito ruins do ponto de vista de acidentes aeronáuticos, com pilotos extremamente experientes se acidentando. Não vamos fazer aqui um exercício de achismo ou de futurologia para dizer o que aconteceu, porque muitos relatórios ainda não foram publicados, então não sabemos o que aconteceu. Mas esses acidentes aconteceram. Acidentes esses que eu poderia estar a bordo, você poderia estar a bordo, qualquer piloto, por mais experiente que seja, poderia estar a bordo. Por que não? Poderia acontecer conosco. Sim, claro. Então, de pronto, o que a gente consegue tirar desses fatos que aconteceram? Isso é estudado dentro da investigação, dentro da psicologia
humana dentro da nossa cabeça de piloto, quando acontece o acidente, o nosso nível de percepção, há alguma coisa errada, aumenta imediatamente. Porque conforme o tempo vai passando, nada vai acontecendo, a nossa percepção ao risco vai caindo. É natural do ser humano. Isso é estudado, dado, está lá. Qualquer curso de segurança de voo que qualquer piloto já tenha feito vai ter visto esse gráfico. Então as coisas vão ficando normais, nada vai acontecendo, a percepção, a gente vai baixando a guarda, a percepção vai caindo. De repente acontece alguma coisa, pumba, todo mundo fica super esperto, essa é a palavra. Opa, o que aconteceu? Por que será? Mas você acha, Rodrigo, que isso aí é um problema sério de autoavaliação e de falar, olha, eu preciso anualmente me reavaliar, fazer exames, fazer testes, simuladores de voo, eu preciso aprender a dizer não para patrão, eu preciso conhecer melhor a meteorologia, enfim. Você acha que é um problema de autoavaliar as coisas ao seu redor? A gente tem algumas ferramentas regulatórias para isso, que são os voos de cheque, né? Voos de cheque classe, né? Monomotor, multimotor, helicóptero, monomotor convencional, monomotor a turbina, multimotor a turbina, você recheca, né, que vem um inspetor da ANAC ou um agente designado pela ANAC para avaliar a sua proficiência, né, a cada 2 anos, a sua competência técnica, que seja. No caso de voo por instrumento, aeronaves tipo, essa avaliação é anual, porque se entende que são operações mais complexas. Obviamente, antes do voo de cheque, a gente tem também aquela experiência regulatória mínima dos 90 dias, tantos pousos diurnos, tantos pousos noturnos, aproximações por instrumento. Hoje a gente tem uma série de simuladores disponíveis no mercado, FTDs, não são simuladores extremamente complexos, são simuladores que foram desenvolvidos para justamente a gente poder manter a condição de proficiência regulatória mínima, vamos deixar aqui bem claro. E que ajuda muito, Que ajuda muito, porque quem não está acostumado a fazer um procedimento instrumento todo dia, como o pessoal da linha aérea, que só voa instrumento, perde a proficiência. Perde aquela... O cara não fica esperto se acontece alguma coisa errada, se tem que fazer um desvio, se ele vara uma altitude, se ele faz uma curva para o lado errado. Pode acontecer, eu já vi acontecendo em vários voos de cheque com algumas pessoas extremamente experientes, mas que não estavam praticando. Tudo é prática. Se a pessoa não treina, não pratica, acha que o que ela fez nas 100 mil horas atrás, 20 mil horas atrás, 40 mil horas atrás é o suficiente, tem grandes chances de ter uma situação adversa, não desejável e que pode ser irremediável. Então, do ponto de vista regulatório, o piloto ele já tem um mínimo para se manter proficiente. Agora, o que a lei diz é um mínimo. Você pode fazer mais? Claro que pode. Deve? Acho que sim. Você pode treinar mais? Pode. Hoje você tem até... É muito fácil, muitos pilotos têm até em casa esses programas de simulador de voo que são muito fiéis, com painel, com execução de procedimentos, para treinar. Que também ajuda. Também ajuda. Tem que partir de algum ponto. O piloto não pode ficar em casa quieto, esperando o próximo voo, ou ficar naquele arroz com feijão de voar em tempo bom, principalmente pilotos da aviação geral. Executiva. Estamos falando de tudo, não só aviação executiva, mas também aviação geral. Aquele cara que tem a própria aeronave dele, um monomotor, um bimotor, um Baron, um Seneca, um piloto que esteja no interior do Brasil, longe dos grandes centros, longe de auxílios de navegação, longe de aeroportos com procedimentos de aproximação por instrumento, porque a gente sabe que são poucos. Dentro dos 3.000 e tantos aeroportos que nós temos, quantos têm uma aproximação por instrumento? Poucos. Quantos têm uma aproximação por instrumentos por precisão? Pouquíssimos, menos ainda. Hoje com a RNAV a gente consegue ainda aumentar de uma forma orgânica e barata a malha de aeroportos com capacidade de aproximação por instrumento, que seja não precisão, mas é alguma coisa. O piloto que não está acostumado a isso, não pratica, ele pode ter a sua proficiência diminuída.
Pode, né? Ele vai ter. Ele para de treinar, para de praticar, você acaba esquecendo, na hora que precisar fazer, você não vai estar fazendo no céu azul, sem vento, muito provavelmente você vai estar numa condição marginal, num mínimo meteorológico para aquela condição de aproximação, e aí, você está preparado? O que leva, geralmente, muitas vezes, a pessoa, o piloto em comando, a fazer uma operação Rococó Operation, que é fazer aquele famoso macete que um amigo dele ajudou e coisa e tal, que uma hora dá certo várias vezes, mas uma hora pode dar errado. Pode. Quando um instrumento é desenvolvido, ele é desenvolvido baseado em alguns gabaritos de segurança, seja de separação lateral de obstáculos, separação vertical, auxílios que você consegue captar dependendo do tipo de aproximação, se você tem um auxílio rádio, se você tem uma informação meteorológica. A Angra dos Reis tem agora um procedimento. Angra dos Reis é um aeroporto hoje que é basicamente da aviação geral. O que não tinha antigamente. O que não tinha. E Angra dos Reis tem uma estação meteorológica difusora via rádio, Maera. Quando a gente está aproximando, a gente consegue as informações meteorológicas daquele aeroporto. Com isso, a gente consegue já saber se a gente está operando dentro ou fora dos mínimos previstos para uma aproximação de instrumento, que hoje também existe uma aproximação de instrumento GPS por aeroporto de Angra dos Reis. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos jatos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. Porta de Hangar, tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. O GPS facilitou muito a vida do navegador, né? Demais. O GPS ele veio como um incremento não só operacional, mas também na segurança. Mas, pessoal, dizer claramente, o GPS tem que estar acompanhado de uma carta homologada, uma Jepsen da Força Aérea Brasileira, enfim, tem que estar acompanhado disso. Junto com a operação tem o que a gente precisa fazer, o roteiro daquela aproximação. E o roteiro está escrito aonde? Nessa carta de aproximação. Você acha que muita gente que voa visual, com a facilidade de, por exemplo, um sistema de GPS moderno com tela, coisa e tal, no painel, vai voar instrumento olhando para essa carta ou tentando fazer um Rococó Operation sem saber voar instrumento? Acontece isso? Olha, Beccari, se acontece, eu não sei, mas eu acho que é plausível. De acontecer. Eu acho que é plausível de acontecer. Agora, Rodrigo, na pergunta que eu fiz, que ficou um pouco longo o que eu te perguntei, mas o patrão, né? Tem muita gente que entende que aquele momento não é o ideal para voar. Mas tem muito patrão que força a barra, tem muito patrão que força a barra, e fala, você vai ter que... E coloca a família dele em xeque, né? O piloto, com medo de perder um emprego, aceita. O que você pode falar a respeito disso? Lamentar. Eu só posso lamentar uma condição dessa, porque eu falo que o piloto está ali na frente para falar não quando tem que falar não. Ele tem que aprender a falar não. Ele tem que aprender a falar não. E isso não é ensinado na escola. Deveria. Mas você acha que a turma de piloto que voa na executiva tinha que se unir para fazer isso? Olha, vamos falar não, tinha que ser mais profissional, tinha que ter mais cursos a respeito, tinha que trazer o patrão para dentro da sala de aula e falar, escuta, por que não pode ir?
Quando eu fui presidente da ABRAP, muito se falou, inclusive dentro da ANAC, nas reuniões que nós tivemos lá com a diretoria, em levar o patrão para fazer um treinamento prévio, não treinamento, mas assistir uma palestra sobre o que é a aviação, o que é o gerenciamento do voo, qual é a atribuição do piloto e por que ele fala não quando ele eventualmente fala não. É difícil a gente entender o que se passa na cabeça de um proprietário de aeronave. Via de regra são pessoas bem-sucedidas, que dificilmente ouvem um não no seu São pessoas ambiente de inteligentes, trabalho. né? São pessoas inteligentes, mas que às vezes eu já vi acontecer, forçam situações que no ambiente corporativo pode significar ou um grande lucro ou uma grande perda financeira. Esse mesmo empresário, esse mesmo proprietário de aeronave, forçando uma situação, arriscando o seu voo, pode dar muito certo, ele pode chegar no seu destino, mas pode dar muito errado, ele pode morrer, ele pode ter um acidente. E isso é que ele não consegue diferenciar. Que o ambiente corporativo é uma coisa, o ambiente aeronáutico é outra coisa. O piloto está lá para voar. O que o piloto mais quer fazer é voar. Isso eu te garanto. Eu falo como piloto que sou, como os pilotos, meus amigos, todos, eles querem voar. É extremamente frustrante para um piloto falar não. É frustrante. Eu me sinto muito mal de ter que falar não, mas eu falo. Inclusive, esse final de semana eu tive que falar não. Mas você é um cara experiente que voa Gulfstream, voa Falcon, voa Cirrus, voa helicóptero, tem experiência de voo. Mas isso já veio desde sempre, né, Beca? Cultura americana? Pode ser a cultura americana. O americano, mais fácil o americano falar não do que o brasileiro. Isso eu já percebi. Você aprendeu a voar lá também. Eu já percebi isso sim. Isso é um fato. O americano, ele fala não, vira as costas, vai embora e acabou. Isso é uma questão de comportamento. Eu acho que é uma questão comportamental, sim. Mas, do mesmo modo que eu já vi isso acontecendo, eu presenciei lá nos Estados Unidos, enquanto eu estava lá fazendo meu curso de piloto, uma aeronave que decolou com uma família inteira, numa condição 00. O que é uma condição 00? Neblina, não enxerga nada, e o operador 91, ele pode decolar do jeito, se ele fala que ele está vendo, ele decola, ninguém vai te impedir. Mesmo sendo um aeroporto controlado lá. E esse piloto decolou e caiu na sequência, e matou todo mundo. Revoltante. Foi no aeroporto de Bartow, lá na Flórida, do lado de Lakeland. Revoltante. E ainda mais lá nos Estados Unidos, que tem tudo para o cara voar seguro, né? Tem tudo e mais um pouco. Lá eles têm uma estrutura de navegação, de controle de tráfego aéreo muito bem desenvolvida e à disposição de todos. Está todo mundo apto a chamar um controle, pedir um acompanhamento de voo, a fazer uma mudança de regra, a ir para onde ele quiser, fazer o que precisar ser feito. Exatamente. O controlador ajuda o cara. Ajuda, e muito. Inclusive no ponto de vista meteorológico, porque todos os radares lá nos Estados Unidos têm o Doppler do radar meteorológico, então atrelado à tela do controle de voo ainda tem um controle do radar meteorológico, e o controlador fala, tem uma chuva moderada na proa tal, e ele te desvia dessa chuva, não vai te colocar numa furada. Eu não quero falar sobre acidente aeronáutico, mas eu quero que as pessoas entendam uma coisa. Por exemplo, que aconteceu um helicóptero que sumiu aí, não sei quantos dias, 12 dias, 12 acho que foi, né? Uma tragédia, a gente está sabendo que é uma tragédia. Sabemos que o tempo estava ruim, eu não estou adiantando a investigação, por favor entendam isso, já falei, não sou especialista, só que eu acompanho a televisão. Sabemos que o piloto pousou com todos bem a bordo e decolou novamente. E sabemos também que tinha uma pessoa falando com ele que não era um controlador. Como é que você vê a situação?
tudo que eu vi veiculado na televisão e li nos jornais, nos sites, é bastante estranho. Mas, dependendo, você pode buscar informações para ter um julgamento adequado da situação que você vai enfrentar. Nem sempre a gente vai ter um céu de brigadeiro, nem sempre a gente vai ter uma situação de tempo bom, mas a gente tem que saber como lidar com isso. O fato daquele telefonema publicado entre duas pessoas, entre o piloto e uma outra pessoa, dizendo, tem um buraco aqui em cima. Bom, e aí? Mas o que isso significa exatamente? Para uma aeronave que não voa instrumento, que só voa visual, aqui no Brasil não tem piloto existe, automático. E ele não tinha, pelo que a gente viu nos vídeos, não tinha um GPS com Movimap para saber onde ele estava, para saber para que lado ia. Então a chance dele... São vários fatores ali que podem ter contribuído para o resultado final acidente, né? Outro vídeo que foi publicado logo no começo, ele voando totalmente sem condições, sem referências visuais. Já é também um fato que chama muito a atenção, né? O fato dele ter pousado, eu já pousei algumas vezes esperando o tempo melhorar, inclusive de helicóptero bimotor, que pode encarar tempo ruim, mas nem sempre eu posso encarar um tempo ruim. Né? Nem sempre. Depende muito. Todo mundo fala, mas vem de helicóptero bimotor para pousar aqui na minha fazenda de madrugada com nevoeiro. Não vou pousar, esquece, não é assim que funciona. Mas o fulano foi pro Rio de Janeiro. Sorte dele. Assim, tudo bem. Lá no Rio de Janeiro tem um aeroporto que tem um procedimento, tem um controle de tráfego aéreo que vai te possibilitar. E que às vezes não dá para você fazer. E aí existe o quê? Por isso que todo procedimento tem uma altitude mínima do procedimento. Chegou naquela altitude mínima, não avistou a pista, o que tem que fazer? Arremeter. E segue para a alternativa. Todo plano de voo tem o ponto A, ponto B, mais o ponto C que é a alternativa, mais 30 ou 45 minutos de voo, depende da condição que você esteja. Mas você não necessariamente tendo uma aeronave capacitada para voo em condição de tempo ruim. O piloto devidamente qualificado, proficiente para operar nessa condição. O aeroporto com a estrutura para fazer esse tipo de aproximação. Não é garantia que você vai chegar. A gente teve aqui há 2, 3 dias atrás aqui em São Paulo, não, já faz mais, foi quinta-feira, quarta-feira, a gente já teve aqui em São Paulo, uma chuva tremenda. Sim. E todas as aeronaves da aviação comercial pousando em Congonhas tiveram que esperar. Boeing, né? Boeings, Airbuses, né? E, enfim, tudo que era... Tudo que era de bom. Tudo que era de bom, tudo que era grande, tudo que... Profissionais que estão acostumados a voar só nesse tipo de situação, não vieram. Ora, piloto da linha aérea, ele fala não, acabou. E se ele for, ele vai ser punido, porque a cultura da linha aérea é essa. É o que teria que ser levado para a aviação executiva. Exatamente. Apesar, gente, não tô criticando a aviação executiva, tem muita gente boa voando, muitos profissionais, tenho muitos amigos aviadores. E esmagadora a maioria. Então, que voam muito bem. Mas acontece que uma vez ou outra acaba escapando uma coisa que não é... Aliás, inclusive, pessoas que não são profissionais, amadores. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, André Castellini, que é um amigo meu. Ele estuda afinco tudo que ele vai fazer, com competência. Isso é uma coisa... O Led Santos, que é piloto comercial, grande amigo, que agora é papai do Ian, também é um cara que estuda, ele faz a coisa direito, faz acontecer. Planejamento. Então, falando nisso, como é que você pode trazer isso para a aviação executiva? Todos os estudos de prevenção de acidentes indicam que a cultura de segurança de voo começa no maior nível dessa empresa, ou seja, o dono. E é de cima para baixo.
Se você olhar o organograma das companhias aéreas, a segurança de voo está no mesmo nível hierárquico praticamente do que o CEO. Está lá em cima. CEO. No CEO. Ele dá o exemplo. Ele tem que saber, ele não só dá o exemplo, mas também tem que supervisionar. Tem que saber o que está sendo feito. Não só do ponto de vista operacional, o cumprimento das regras e o respeito às condições do voo, o respeito à decisão do comandante de falar agora não dá, como também a parte técnica da aeronave. Ele sabe, olha, essa aeronave tem que parar para fazer uma manutenção, essa aeronave precisa fazer uma troca de algum componente. É tudo interligado. Quem tem avião tem que ter dinheiro para sustentar esse avião. Exatamente. Não é brincadeira. Não é brincadeira, e as manutenções chegam e você tem que fazer. E dependendo da manutenção, se chega um limite, uma vida limite de um motor, por exemplo, seja um motor a pistão, seja uma turbina, é caro. E você tem que fazer a revisão geral daquele componente ou troca. E você tem que estar preparado para isso. Não sair voando sem lançar a hora. Nenhum dos acidentes que aconteceram recentemente era de uma aeronave que estava vencida desde 2020, voando no interiorzão. Pelo próprio proprietário da aeronave. E como é que você fala de uma situação dessa? Então, começa de cima. A pessoa tem que ter ciência do que é operar uma aeronave privada, uma aeronave executiva, uma aeronave da aviação geral. Não é toda hora que ela vai poder ir, como também não é da aviação comercial. Tem que parar para manutenção, como toda e qualquer aeronave. Agora a gente tem aí até o exemplo do 737 MAX 9. Teve mais um problema dessa aeronave. O FAA parou todas as aeronaves. Acabou, não tem conversa. Não tem conversa. O mundo inteiro. Vai inspecionar e ponto. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ou seja, pode acontecer alguma coisa. Pode. Perdeu-se uma condição segura de aeronavegabilidade. Precisamos restabelecer. Se emite uma diretriz de aeronavegabilidade que tem que ser cumprida. Ela pode ser repetitiva, ela pode ser terminativa. Repetitiva, de tanto em tanto tempo, se inspeciona novamente aquele componente. Ou terminativa. Não, a gente sabe que trocando esse selante por outro, refazendo o rebite desse jeito ou de outro, já vai restabelecer e para a gente está suficiente. Ponto, acabou, mas você tem que cumprir. Então, o dono da aeronave tem que saber disso. Posteriormente a isso, quando você tem uma empresa pequena, que você só tem o dono e o próprio piloto, a responsabilidade é ainda maior nesse acompanhamento. Do ponto de vista regulatório, a responsabilidade, muita gente se confunde com isso e acha que a oficina é responsável por manter a aeronavegabilidade da sua aeronave. Não é. É o operador da aeronave é responsável por manter a sua aeronave aeronavegável. Aí ele tem que contratar uma oficina para fazer todas as manutenções de acordo com o que o regulamento pressupõe, determina. Agora, eu te falo isso, mas existem... o pessoal burla esse tipo de informação, por exemplo, burla a hora de voo para não fazer a manutenção, por exemplo. Existe isso? Você sabe de um caso assim? Não. A gente sabe que... Existe. Existe. A gente sabe que isso... maus profissionais e péssimos proprietários acabam fazendo isso, achando que estão tendo um ganho, né, não tendo essa despesa, mas que no final das contas ele está jogando contra ele mesmo, contra a sua própria segurança. Quanto melhor a manutenção, menos despesa o cara vai ter, teoricamente. Isso é um fato, e as pessoas não enxergam isso. Então, se você fizer todas as manutenções, todas as lubrificações, inclusive as pequenas, não só as anuais, mas tem algumas intercorrentes dentro de 30 dias, 90 dias, de acordo com se você opera em atmosfera salina, se você opera em atmosfera poluída, pouco importa. O manual de manutenção de qualquer aeronave tem lá como que você deve manter a sua aeronave de acordo com a sua operação. Ponto. Se o proprietário mantiver essa linha adequada, o piloto operando a aeronave dentro do que o manual do piloto diz para ele fazer, não extrapolando o peso, operando dentro dos limites de performance daquela aeronave,
A chance de você zero. ter não é zero, porque isso aí Mas é é bem uma estatística, mas é muito baixa, porque isso é um componente aeronáutico e para ele ser certificado, ele precisa provar que ele é altamente confiável. Pode ter falha? Pode. Infelizmente, é um fato. Pode. Mas a chance é remota, se você mantiver tudo dentro dos parâmetros estabelecidos de operação, não só da aeronave, mas também a operação aérea em si, do voo e da segurança de voo. aerostoreaviation.com. Soluções em aviação. A consultoria da Aerotrading vai além do processo de importação. Seus profissionais atuam para definir qual o modelo mais adequado à necessidade do cliente. Importação de aeronaves, partes, peças e componentes, terceirização de importação e escrow. Visite o site aerotrading.com.br. Um acidente que ocorreu há muito tempo atrás, do Mamonas Assassinas, mostrou que a tripulação estava fadigada, cansada. Como é que resolve isso na aviação executiva? Na aviação comercial, você tem lá as horas de voo que você pode voar, você tem que parar, tem que substituir a tripulação naquele momento. Como é que faz na aviação executiva? Existe um controle? Existe esse controle, e hoje esse controle ele é feito pelo diário de bordo das aeronaves, com horário de apresentação da tripulação, a jornada de trabalho, as horas voadas num dia. Isso está à disposição da agência reguladora, que eventualmente fiscalizações acaba observando, identificando transgressões à lei do aeronauta, que isso está dentro da lei do aeronauta, a partir de jornada de trabalho. Aliás, qual que é, por favor? A jornada? É. Depende para helicóptero, para avião, tripulação simples, composta, de revezamento. São várias condições. Período diurno conta a hora de um jeito, período noturno conta a hora de outro jeito. O tempo de descanso também varia de acordo com quantos fusos horários você... Enfim, então, não dá para falar agora. Não dá para falar. A gente tem que fazer um programa só disso. Só pra isso. Né? Inclusive existem alguns aplicativos para cálculo de jornada de trabalho de pilotos, e alguns pilotos usam isso justamente para não incorrer em infrações administrativas contra a norma. Agora, o que eu vejo, minha experiência pessoal, pilotos que cumprem à risca a jornada de trabalho determinada na lei do aeronauta e voam muito. Esses pilotos também ficam cansados. Pelo que eu vejo da lei do aeronauta, se você tem um dia que uma aeronave de um determinado operador teve que voar muito tempo para cumprir uma determinada missão, esse piloto ele vai cumprir essa missão, ele vai estar no final com seu nível de atenção possivelmente reduzido, mas é um dia. Eu vejo esse piloto mais descansado do que o piloto que cumpre a jornada de trabalho regular, do jeito certinho, só que tem uma escala muito extensa. Então, eu, do meu ponto de vista, já aqui fazendo um comentário pessoal, eu acho que a jornada de trabalho da forma, a lei que determina a jornada de trabalho, da forma como ela está escrita hoje, ela não resolve o problema da fadiga. O que resolve o problema da fadiga? Você ter mais tripulantes, você revezar mais os voos. Muitas empresas agora, antes não era comum, aeronaves de longo curso, terem só 2 pilotos, era o comum há 15, 20 anos atrás. Agora não, tem que ter agora, mais. O pessoal já está Um a mais. Colocando 3 a bordo, já são aeronaves que possuem uma área de descanso da tripulação, os empresários já estão absorvendo isso. Comissário, que é um componente importante, que é de segurança de voo, né? Não é só servir. Sim, não é só servir cafezinho ou levar o jantar. Uma emergência, uma emergência é quem vai abrir a porta, é quem vai determinar. Comissário, a gente viu agora no voo lá em Tóquio, da JAL. Os comissários foram fantásticos. Eles
comandaram a situação e determinaram o momento de evacuação para o lado certo da aeronave. Que é importante, né? Que é importante. Tá pegando fogo na esquerda. Pois é, e as pessoas, às vezes, no desespero, abrem a porta do lado que está pegando fogo, pronto, entrou fogo no avião, acabou. Você matou um monte de gente. Os comissários foram absolutamente perfeitos, técnicos, um controle emocional absurdo, japonês, né? Muita gente muito boa, bem né, feito. Tem Rodrigão? muita gente. A grande maioria. Eu tenho visto, principalmente aqui no Brasil, você sabe que a gente tem aí voado para fora e tem alguma experiência fora do Brasil, mas eu falo para todo mundo, para quem quiser ouvir, inclusive para quem está começando. Piloto que aprende a voar no Brasil e voa no Brasil, voa em qualquer lugar do mundo. É mesmo. Nós somos muito bem vistos mundo afora, tanto que a gente vê aí a quantidade de pilotos brasileiros sendo procurados para voar na China, para voar no Oriente Médio, para voar nos Estados Unidos, para voar na África, no Canadá. A gente sempre tem notícia de pilotos indo para fora. Não é à toa. O piloto brasileiro, ele tem uma cultura considerada boa, só que, como toda profissão, como em todas as áreas, né, existem aqueles que acabam transgredindo situações. E não é só aqui, no mundo inteiro. No mundo inteiro, no mundo inteiro. Claro. Como a gente falou do caso lá em Bartow, lá na Flórida. Então, eu já briguei com alguns por causa dessa afirmação. Aviação executiva, os caras não dão manutenção para o avião e não são como profissionais da aviação comercial. Isso não é verdade. Quem fala isso não conhece aviação não tem juízo executiva. na cabeça. Não conhece aviação executiva. Eu conheço alguns departamentos de aviação executiva, alguns pilotos de aviação executiva só que tem uma aeronave ou duas aeronaves, um helicóptero, um avião, que são rigorosíssimos, rígidos, não só na operação, como também nos controles técnicos das aeronaves, na execução das manutenções. Eu diria para você, Beccari, que essa é a regra. Essa é a regra. Só a gente olhar aqui, se a gente sair daqui agora do estúdio, for dar uma volta em todas as oficinas de manutenção existentes aqui na cidade de São Paulo e arredores, todas estão cheias de aeronaves privadas. E o pessoal não economiza, não. Isso é importante dizer, né? É para fazer, porque ninguém quer correr risco. Imagina. O empresário, ele é inteligente. Tem aqueles empresários mais arrojados? Tem. Que correm mais riscos? Tem. Pilotos que se sujeitam a isso? Tem também. São pouquíssimos. Agora, o pessoal fala isso da aviação executiva. O que falar da Boeing? Né? Não falando mal da Boeing, mas é um caso bastante difundido, que um problema conhecido pelos seus dirigentes, entregou aeronaves com um defeito crítico que derrubou 2 aviões. Matou todo mundo. E matou todo mundo. Ora, como é que eu vou falar que o operador da aviação executiva, da aviação geral, não cuida bem das suas aeronaves diante de um cenário catastrófico desse que a própria Boeing criou? Né, quando soltou lá o MCAS. Foi dito em toda a imprensa mundial, né? Isso gerou investigações, tem filme no Netflix sobre isso. Né, isso teve repercussões gigantescas, ainda está tendo, né? Repercussões essas que nós da aviação executiva também estamos pagando. Por quê? O preço do seguro aumentou. Porque toda aquela despesa para pagar o seguro daquela aeronave, todo o contingenciamento de recursos para pagar os seguros desses 2 acidentes, que foi na ordem de 4 bilhões de dólares, né? É distribuído para todo mundo. Ou seja, eu estou pagando essa conta. É aposta, né? Eu estou pagando essa conta. Eu e todo mundo que tem seguro em suas aeronaves. Então é difícil a gente falar que existe uma comparação que A é melhor, B é pior. Não é assim que funciona. Rodrigo, para a gente terminar, um resumo, por favor, dessa conversa. Olha, Beca, resumindo aqui tudo que a gente falou, né, nesse tempo, piloto ele tem que se manter proficiente. Não adianta nada, por mais experiente que ele seja, por mais horas de voo que ele tenha,
abrir a guarda na próxima hora dele, The Next Hour, Richard Collins. Esse é meu livro de cabeceira. Eu conversei com ele algumas vezes, mas ele deixou esse ensinamento pra gente. E esse livro é muito bom. Quem puder comprar, pode comprar. Tem nos Estados Unidos, no Sports. Vende esse livro. Eu vou aproveitar também e vá conhecer o canal Branco Aviação Davi Branco, que é, para você profissional, uma ferramenta de trabalho. Referências, boas referências, né, que a gente tem. Não, o YouTube tem muita coisa. Hoje muita gente fala e... Fala coisa boa e fala besteira. Então tem muita informação para os dois lados. Então esse livro do Richard Collins é uma referência maravilhosa. O canal do Davi Branco é outra referência maravilhosa, com estudos de casos muito bem apresentados, né? Sai daquele palavreado difícil de compreender, muitas vezes, né? De um relatório técnico para uma forma mais coloquial, leve, ilustrada, né? Então tudo isso é importante para a gente. Mostre para o seu patrão, mostre para o proprietário da sua aeronave isso. Cada vez que acontece alguma coisa, eu discuto para o empresário que eu vou o que aconteceu. A gente discute, a gente tem essa liberdade e essa filosofia implantada na nossa operação. Aconteceu um acidente, poxa, o que aconteceu? Por que ele chegou nessa situação? O que a gente faz? A gente faz alguma coisa similar a isso, que pode levar a gente também a um acidente, ou a gente está longe, a gente está certo, dentro do caminho certo ou dentro do caminho errado? Porque o acidente aconteceu já. Então, eu acho que essa discussão é importante. Do mesmo jeito que o dono de uma empresa tem um conselho de administração, que ele vai ouvir pessoas que não são da sua empresa para ter ideias, para discutir caminhos, para discutir os rumos que a sua empresa tá seguindo, por que não fazer um conselho de administração da operação aérea também? Começa dali a operação. Um crocheque. Então assim, olha, o que está bom, o que está ruim? Onde a gente pode melhorar? O que não está funcionando? Então, eu acho que são pequenos atos que podem manter a nossa proficiência no nível elevado, a nossa percepção ao risco no nível elevado, e a gente não vai abrir a guarda. E detalhe, combinado, né? Combinado não só com o piloto, mas também com os passageiros que esse piloto leva, seja o proprietário da aeronave, diretores de empresa. Eu gosto muito, né, Beca, porque eu acho que para a gente terminar, existem programas de padronização operacional, que eu nunca tinha entendido muito bem para que servia. Tá bom, mas para que serve um programa de padronização operacional se você já tem todas as ferramentas prontas para o piloto? Daí eu te falo, grandes corporações que têm mudanças do nível gerencial, mudanças dos executivos e mantêm operações aéreas. Aqui no Brasil temos alguns exemplos. Aquele executivo que entra, ele já vai ter um caminho pronto que ele vai ter que seguir e não vai poder sair dele, porque a empresa já tem uma padronização operacional estabelecida. E aquela padronização operacional estabelecida vai gerar alguns benefícios para essa empresa, como, por exemplo, o seguro mais barato. E você tendo essa padronização, mudou a gestão da empresa, os pilotos vão continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Isso acontece aqui, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece para todo mundo, porque essa ferramenta está disponível no mundo inteiro. Agora, imagina só, né, uma empresa como que tem 10 jatos executivos operando, que existe nos Estados Unidos empresas assim. A única forma de você manter todo mundo falando a mesma língua é através de ferramentas como essa. Rodrigão, obrigado pela sua participação, mais uma vez muito boa aqui no programa Porta de Hangar. Espero que a gente fale mais vezes de outros assuntos sobre aviação. Você é um cara que conhece muito desse métier. Obrigado, Beca. Sempre à disposição. Para mim é um prazer. Legal. Obrigado, seu Celso Martins, pela ajuda, pela participação sempre muito boa. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no Porta de Hangar. E se gostou da conversa, deixa aquele like. Um abraço para vocês. Até o próximo programa. Valeu!